Shalom! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, né? Concluindo a parte 2, né, do vídeo, capítulo 15 de Mateus, né? Anteriormente nós falamos, né? A gente estava lendo aqui. Espero que vocês estejam acompanhando aí com a Bíblia de vocês, fazer aquele devocional, né? Eu vou sempre falar, em cada vídeo eu vou sempre falar, gente, são vídeos devocionais, reflexão. Coloca a Bíblia e acompanha na Bíblia. Faça uma oração antes, faça uma oração depois, para ficar aquele devocional completo, sabe? Com mais excelência, porque o nosso Pai merece, né? O Senhor Jesus merece, o Espírito Santo, nosso Senhor Deus, né? Ao qual tem feito tanto bem na nossa vida, né? Nosso Pai eterno, Pai. Grandioso Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rapá, Jeová Nissim. Esse é o nosso Deus, né? Eu vou parar para ficar, eu vou ficar aqui um tempão refletindo, né? Lembrando de tantas coisas boas que o Senhor tem feito na minha vida, quanta transformação que Ele tem trazido a minha família também, né? Não sou perfeita, mas perseverante, vou perseverar até o último dia da minha vida, porque eu quero ter minha salvação, quero morar com Deus, quero habitar no céu, quero ser um cidadão do céu, né? Então, gente, vamos lá. Dando continuidade, o capítulo 15, a partir do versículo 29. No vídeo anterior, nós falamos da mulher cananeia, falamos da tradição que os fariseus estavam querendo colocar, né, no povo, falando coisas erradas, trazendo, não, como diz, não estava levando o povo na direção certa, né, que é adorar a Deus, que é cumprir os princípios e a lei, né, os mandamentos ao qual o Senhor Jesus tinha revelado, né, para os antepassados, para Moisés. E assim, as pessoas estavam perdidas, né? Tanto que o Senhor Jesus fala que ele veio para os filhos, para as ovelhas perdidas de Israel, né? Então o povo todo mundo estava perdido, não estava tendo direcionamento. Aqueles que o Senhor tinha escolhido para levar o povo para o caminho, não estava levando o povo para o caminho dele, né? Pelo contrário, estava fazendo com que aquela nação de Israel se desviasse. E aí vem o Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus não veio apenas para a nação de Israel. Ele veio para salvar o mundo, todo aquele que crê, né? Buscá-lo, invocá-lo, né? Vai achar e vai fazer parte da família dele, né? Vai ser adotado, né? Vai deixar de ser criatura para ser filho de Deus. E tá assim, é maravilhoso, né? A gente vê assim como que o Senhor Jesus trabalhou, deixou testemunho, né? No meio das pessoas, no meio dos gentios, né? E ensinando, né, os seus discípulos como que eles deveriam tratar a humanidade, né? E são mandamentos e princípios e revelações que o Senhor deixou para nós assim maravilhosas. Gente, faça a leitura da palavra. Vai te libertar, vai te trazer alicerce, vai te trazer uma fundação, uma construção espiritual, na sua construção espiritual com Deus, na sua vida com Deus. Faça a leitura, busque, faça oração, faça jejum, busque adorar a Deus, busque se enquadrar nos princípios de Deus. Vai fazer bem só para você, vai te trazer só benefício, né? Porque o Senhor Deus, ele é Deus, ele não precisa de nós é que precisamos dele. Né? Vamos lá, então? Versículo 29, capítulo 15 de Mateus. O título é: Jesus voltou para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Partindo Jesus dali, foi para junto, partindo da onde? Partindo de lá, né? De Ciro Sidom? De lá de Ciro Sidom, ele partiu dali e foi para onde? Para o mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram eles muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os largaram junto aos pés
de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. A segunda multiplicação de pães é o próximo título. Pães e peixes. A partir do versículo 32. Ah, tá. Vou fazer aqui um comentário aqui. O Senhor Jesus saiu de Ciro Sidom, foi para o Mar da Galileia, né? E aí pegou e subindo um monte, todo mundo já sabia quem era o Senhor Jesus, né? Por certo, estava até... E aonde ele ia, já estava indo também, quando eles sabiam que o mestre tá em tal lugar, tá lá em tal, então vamos para lá, vamos levar fulano, vamos levar ciclano que tá doente, e eles levavam os coxos, aleijados, mudos, os cegos, né, e deixaram aos pés do Senhor, e o Senhor curou todos, e o povo ficava maravilhado ao ver quanta maravilha, quanta obra o Senhor Jesus operou no meio daqueles, né, que precisavam de ajuda, que precisavam de ser curados, né? E o Senhor Jesus, pois eles punham eles aos pés do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, né, recobrava a saúde deles, né? E aí eles pegaram e começaram a fazer o que? Glorificar a Deus, porque o Senhor Jesus é o Filho de Deus, né? E eles compreenderam que o Senhor Jesus era o Filho de Deus e eles glorificavam a Deus. E o que o Senhor Jesus fazia? Fazia o papel daqueles escribas, os sacerdotes, fariseus, que eram para ter feito e eles não fizeram, né? O que o Senhor Jesus fez aqui, o principal? Que todos glorificassem e adorassem a Deus, né? Então glorificavam e adoravam o Deus de Israel, porque o Senhor Jesus é o Filho de Deus, né? E eles reconheceram isso. O próximo título é a segunda multiplicação de pães e peixes, a partir do versículo 32, e é o último título. Encerramos aqui. E chamando Jesus e os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tanta gente, para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam-lhe: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e, dando graça, partiu-os partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para território de Magadã. Então, aqui, essa é a segunda multiplicação. A primeira multiplicação, a gente tem um diferencial, né? O Senhor Jesus levanta aqueles cestos, aquele alimento, né? O Senhor Jesus levanta aquele alimento, que eram 5 pães e peixes, né? Na primeira multiplicação, e abençoa. Nessa aqui, o Senhor Jesus levanta os 7 pães e os peixinhos e rende graças, né? Ele agradece a Deus. Mateus escreveu com esse diferencial, relatou, né? Com esse diferencial. Primeiro ele abençoou e o segundo ele rendeu graças, ele agradeceu. Então, voltando aqui no começo, o Senhor Jesus pegou, né, lá no monte, ele percebe que, ele vê que já tem 3 dias que aquela multidão está lá, né, aquela toda a multidão lá, e o Senhor Jesus pega e fala para os discípulos que tinha compaixão, né,
tinha compaixão daquela gente. Olha o cuidado e o amor do Senhor Jesus, né? Para com as pessoas, né? Para com aquele povo. Ele fala assim, aí ele fala, né, que não queria dispensar porque já tinha 3 dias, eles estavam num deserto, eles estavam num lugar assim bem que não tinha cidade próxima, né? Vilas ou povoados próximos. E aí o Senhor Jesus fala que não queria dispensar aquelas multidões sem comer, porque era tão longo o trajeto para eles retornar para casa que eles poderiam desfalecer e morrer de fome no caminho, né? E aí o Senhor Jesus, com essa preocupação, né, fala para os discípulos, né? Aí os discípulos falam, como que a gente vai ter tanta comida para poder dar para essa multidão, dar para essa gente, né? Não tem nada perto, né? Aí o Senhor pega e pergunta o que eles tinham, né? E eles respondem que tinha 7 pães e alguns peixinhos. E então o Senhor Jesus levanta aquele alimento e agradece, né? Dá graças, né? E aí o Senhor Jesus parte e entrega para os discípulos levam a multidão, né? Divide, compartilha com a multidão. E aí o que acontece? Todos comeram que se fartaram. Quando fala comer se fartaram é porque comeram bem, saciaram, né? Comeram à vontade, né? Teve suficiente para todos, né? Teve além, não foi só o suficiente. Todos comeram além, se fartaram, né? Se alimentaram, se fortaleceram e ainda sobrou, e ainda sobejou. E os discípulos, né? Mais um cuidado, né? Que é o não desperdício, né? Os discípulos recolhem, né? Recolhem o que sobrou e o que acontece? Tem 7 cestos, né? Recolhem 7 cestos cheios de alimento, né? E aí fala que nessa multiplicação que foram alimentados 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E o Senhor despede aquela multidão, né? Eles vão embora e eles vão entrar. O Senhor Jesus entra no barco e vai para o território de Magadã. E vai para o próximo capítulo, que é o 16. Então vamos falar aqui um pouquinho dessa segunda multiplicação, né? A gente quantas vezes, né, assim, tem esse direcionamento do Senhor Jesus de abençoar o alimento e aqui render graça pelo que já tem, pelo que nós já temos, né? Será que a gente tem agradecido suficiente a Deus? Será que todas as vezes a gente tem abençoado aquilo que o Senhor, agradecido aquilo que o Senhor Deus nos dá? Temos sido gratos a Ele? Mesmo que seja pouco, ou mesmo que seja aquilo não seja às vezes o que a gente espera, porque o nosso coração ele sempre quer mais, né? Nós seres humanos a gente tem esse defeito de não enxergar o que o Senhor Deus já fez. E também tem outra coisa muito, muito errada em nós, que é a gente esquecer as obras do passado que o Senhor já fez na nossa vida. E aí, a nossa fé, através da nossa fé, o Senhor mostra claramente que através da nossa fé é que o milagre pode ser germinado, pode ser realizado, né? Pode ser florido, através da nossa fé. Isso pode acontecer. Então, o que alimenta a nossa fé? É a gente recordar do que o Senhor fez para nós no passado. É a gente recordar, às vezes nem do que Ele fez por nós, mas do que Ele fez através das pessoas, para as pessoas, né? Às vezes você vê um testemunho, eu tive, assim, muitas coisas, assim, acontecer na minha vida, quando eu era jovem, eu ainda não tinha a minha trajetória de fé, ainda não tinha acontecido milagres ainda na minha vida, assim, porque eu não tinha tanto aproximação do Senhor, apesar de eu já ser cristã, de eu já ser batizada, mas eu não tive as minhas experiências com Deus. Mas o que me fortalecia a minha fé? O que me fazia crer na fé da minha vida? O que o Senhor poderia fazer na minha vida? Através dos meus pais.
aquilo que acontecia de bênção na vida dos meus pais, os milagres que eles alcançavam, que traziam para mim a luz de entender que se eu buscasse, e se eu obedecer, e se eu ter aproximação de Deus, eu poderia alcançar os mesmos milagres que os meus pais alcançaram. Meus pais me levava para a igreja, eu ouvia a palavra, tinha estudos bíblicos assim na escola, porque eu sempre estudei em escola, minha infância, eu estudava em escolas evangélicas, né? Que tinha esse costume de levar a gente para a igrejinha e tinha historinha, gente, é muito importante isso foi um alicerce para mim. Tinha os cultinhos de jovem também da minha igreja, né? Que é as reuniões de jovens para menores, e que era todo domingo de manhã, e eu ouvia a palavra, ouvia as histórias, e assim, muitas das vezes meu pai também me contava, minha mãe também pegava a Bíblia e me contava o que o que o Senhor Jesus fez no passado, né? A trajetória do Senhor Jesus, e aquilo ali me florescia, era uma semente lançada que hoje no futuro eu tô colhendo os frutos, né? Germinou. Hoje eu tô aqui fazendo vídeo, então também tô lançando a minha semente, né? Eu também fiz isso com os meus filhos, né? Porém, não foi com tanta excelência porque eu não tinha tanta sabedoria, né? Então, assim, hoje meus filhos também têm vivido os milagres na vida deles, né? Porque também não são mais crianças, né? Eu sou mãe de 3 filhos, eu tenho um filho de 25, tenho uma filha de 22 para 23 e tenho uma filha de 18. Então, assim, estão todos em fase já, praticamente, uma fase adulta já, né? Então, assim, cada um está seguindo o seu caminho. Nem sempre é aqueles caminhos ao qual a gente ensinou, ao qual a gente espera que eles façam, né? Porque as nossas expectativas em cima dos nossos filhos são grandes. Mas a gente também tem que entender que Deus, para cada um, tem uma história. E eu sofri muito com essa parte das escolhas dos meus filhos, né? E eu ficava me sentindo muito errada, que eu não fui uma boa mãe. Eu também tive essa fase, né? Até o Senhor pegar e me mostrar e entender que se eu buscar, se eu apresentar, eu entender que eu sou uma autoridade espiritual na vida dos meus filhos, o Senhor pode fazer uma obra na vida deles, né? O Senhor eles estão nas mãos de Deus, né? Isso já foi entregue nas mãos de Deus desde quando eles estavam no meu ventre. Então, assim, foram sementes e obras que foram regados na minha terra, no meu coração, né? E hoje, assim, eu vejo que nós temos que fortalecermos nessas obras que o Senhor Jesus fez, e Ele faz ainda nas nossas vidas, né? Ele é poderoso e, assim, essas obras acontecem nos dias de hoje. Sim, acontecem nos dias de hoje. Quantas obras você tem alcançado? Às vezes você não enxerga os detalhes. Eu tenho minhas amigas do grupo de oração, a gente vai contar testemunho. Eu vou gravar um vídeo para explicar para vocês como que acontecem os nossos grupos de oração, né? Não são muitas pessoas no grupo, né? Mas assim, a gente tem alcançado grandes coisas através da oração, né? Umas orando pelas outras, né? Nos momentos de aflição. Então, assim, o papel nosso nesse grupo é estar orando umas pelas outras, né? Pedindo a Deus, né? É mais ou menos aquilo que a mulher cananeia fez, né? Então, a gente entende que a busca traz resultado. É isso que eu queria dizer. A busca, a obediência nos traz resultado, né? Da parte de Deus, aquilo que buscamos de Deus. De alguma forma, vamos ter um resultado. De alguma forma, vamos ter uma resposta de Deus, né? É que a gente tem que perseverar. Nós temos que confiar. E a perseverança vai fazer com que a gente entenda qual é a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Assim como eu entendi que Deus tem uma história para cada um dos meus filhos. Eles têm a história de vida deles. E a história de vida deles não é a mesma que a minha. As experiências deles também
não são as mesmas que as minhas, né? Então o Senhor vai trabalhar na vida deles de outra forma, que às vezes não foi da mesma forma que a minha, mas o que eu vivi, o que eles viram na minha vida que o Senhor fez, aquilo que eu tenho mostrado para eles, das coisas que o Senhor pode fazer e que o Senhor já fez na minha vida, né? Eles estão também sendo regados e alimentados. A fé deles, o coraçãozinho deles, né? Então, assim, é o que eu creio, eu acredito que nós pais temos que mostrar aos nossos filhos o Deus ao qual servimos. E eles vão enxergar o Deus que nós servimos através das nossas vidas. É o primeiro ministério nosso, é a nossa casa. Através do nosso testemunho, através da nossa fé. E eu errei em muitas partes, enquanto eu queria que o Senhor fizesse conforme eu esperava. Eu errei, porque eu ficava triste, eu ficava chateada, e eles compartilharam isso. Eles viram isso. E assim, de certa forma, eu pago um certo preço dessa parte de estagnação na minha vida. Essa parte que eu parei, essa parte que eu estacionei. Muitas das vezes por pirraça, vamos dizer assim. Confesso para vocês, é o que eu falo, eu não sou perfeita. Muitas vezes por pirraça, de achar que, já que Deus não vai fazer dessa forma também, sabe? Essas falhas. E eu tive essas falhas também. Mas o Senhor me ensinou. Glória a Deus o Senhor ter me trazido à luz do entendimento. De entender que eu tenho que caminhar, que a minha jornada, eu não posso parar na caminhada, eu não posso parar e ficar esperando, porque eu tenho que agir. O Senhor não pode deixar a gente trazendo tudo nas nossas mãos, porque é um mau costume. É igual seu filho, você vai, ele é um bebê, você alimenta, você amamenta, e depois você vai ensinar ele a comer, aí você prepara a papinha dele, você coloca na boquinha dele, e ele vai crescendo. No decorrer que ele vai crescendo, você tem que ensiná-lo a ele próprio pegar o alimento e levar na boquinha. Depois que ele aprende a levar o alimento na boquinha, ele vai aprender a tomar um banho sozinho. Mais grandinho, ele tem que aprender a organizar as coisinhas dele, a lavar uma vasilha e até preparar o alimento dele. Isso é uma preparação para a vida. E o Senhor faz isso com a gente na nossa fé. Quando estamos caminhando no começo, a gente vai estar na papinha, né? E aí depois as coisas vão apertando e não é a hora da gente parar, não. Aí que a gente tem que continuar para quê? Para que nós possamos evoluir espiritual. E quando evoluímos espiritual, a gente começa a alcançar coisas sobrenaturais. Que o Senhor quer que nós vivamos o sobrenatural dele. Entende? É a nossa trajetória espiritual de crescimento na caminhada com Deus, é isso. É como se fosse o pai cuidando do filho. É isso. Não é como se fosse, não. É o pai cuidando do filho. E a gente, nós, seres humanos, pais e mães de família, a gente vive isso com os nossos filhos. E o Senhor Deus, ele faz essa, assim como ele fez, o Senhor Jesus fez aquele trabalho com a mulher cananeia, né, de trabalhar a fé dela, né, trazendo aquelas 3 negativas, né, 3 ou 2 negativas, não sei, que primeiro a terceira, ele não responde, a primeira, né, ele não responde, até que os discípulos vão lá e falam para ele assim, dispensa ela, essa mulher tá vindo gritando atrás da gente, clamando. Aí o Senhor, a segunda negativa, o Senhor se vira e fala para ela, não vim eu para não vim eu apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A segunda negativa. E ela não desistiu. E aí aí ela pega e fala, ela adora ele, pede socorro para ele. Aí o Senhor, a terceira negativa, o Senhor fala, não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E aí ela, mais no fundo, mais embaixo ainda que ela estava, ela responde, sim, Senhor, sim.
mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela evoluiu espiritual. O Senhor, e é assim que o Senhor Deus faz com a gente. Ele coloca desafios nas nossas vidas. Acontecem circunstâncias aonde nós vamos exercer a nossa fé e a nossa obediência nele. E é aí que vamos ter a resposta. E é essa resposta e é esse resultado que vai nos fortalecer. São esses resultados que fortalecem a nossa fé. Os resultados de buscar, o resultado de busca, o resultado de entrega a Deus. Sempre vai ser busca e entrega para cada situação. Entenda. Vão ser situações diferentes. Vão ter intercorrências diferentes. Algumas de nível mais elevado, algumas de nível mais fácil. Mas a resposta, a ferramenta, não é a resposta, mas a ferramenta, a estratégia para alcançar o que a gente busca, o que a gente quer, né? Para chegar no resultado em que a gente quer, é a busca e a rendição. Busca e rendição a Deus. Essa é a estratégia. Busca, oração, leitura da palavra, entrega, confiança nele. Para mim sempre foi isso na minha vida. Busca e entrega. Quando eu aprendi, o Senhor me trouxe grandes resultados, grandes livramentos. Se eu pudesse falar tudo aqui agora, mas aí ia ficar um vídeo muito grande. Mas é sobre isso, gente. Eu espero que tenha trazido edificação para vocês. O próximo vídeo vai ser do capítulo 16 de Mateus. Mas vai ser mais outras, como diz, mais outras obras e testemunhos maravilhosos do nosso Senhor Jesus, que é para trazer edificação e nos fortalecer espiritual. Gente, orem por mim. Agradeço a vocês, eu também faço as minhas orações, apresentarei todos vós, tá? Nas minhas orações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem com Deus.